Ó, cartão vermelho. Tem alguns clientes que merecem cartão vermelho, devem ser demitidos. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no podcast Consultório Empresa. Espera aí que eu já venho te falar sobre isso. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Nosso assunto de hoje é sobre demitir clientes. Como assim demitir cliente? Pois é. É interessante, né? As pessoas ficam sempre falando em como captar cliente, como ter mais clientes, como atrair clientes, como conseguir mais e mais clientes. E é verdade. A gente precisa se preocupar com isso, você tem que pensar nesse assunto, tem que se dedicar à captação de clientes, sim, à atração de clientes, com certeza. Porém, se você me acompanha aqui já há mais tempo, você sabe o quanto eu defendo a ideia que não é qualquer cliente. Eu vou atrair o cliente ideal, eu tenho que fazer um esforço para atrair o cliente certo, não qualquer cliente. Mas indo um passo além dessa coisa de atrair o cliente certo, eu quero dizer que tem cliente que a gente não quer ter, ou que você não deveria ter, na minha opinião. E eu acho que você deveria pensar com relação a isso, refletir se não tem algum cliente que foi parar aí com você, talvez, e que na verdade não deveria estar aí. Tem isso? Então você deveria demitir esse cliente com todo jeitinho, com todo cuidado, conversar com esse cliente e falar para ele, olha, não vai dar. Quais são as condições, quais são o tipo de cliente que você deve demitir? Eu hoje quero trazer para você 4 tipos de clientes que eu acho que merecem ser demitidos, tá? Então vamos lá, quais são os clientes que eu acho que você deve demitir? Você deve demitir os clientes que desrespeitam você. Aqueles clientes que não respeitam você ou sua equipe, aqui vale igual, né? Se eles não te respeitam em amplo sentido, essas pessoas não merecem ficar com você. Tem cliente que, de uma forma consistente, contínua, frequente, não respeitam você. Não tem isso? Mais frequente do que ter paciente que não te respeita é paciente que não respeita a sua equipe, que distrata, xinga, fala mal mesmo, assim, de uma forma meio agressiva até. Estas pessoas, esse tipo de cliente, esse tipo de comportamento de alguém que desrespeita de uma forma contínua a sua equipe, essas pessoas não podem continuar com você. Tem mais uma coisa importante relacionada a isso, porque a sua equipe está de olho, a sua equipe está vendo como você se comporta. Se você tolera o desrespeito à sua equipe, você está vendo o desrespeito e não faz nada, vai acabar ficando ruim para você também. Você, de alguma forma, se torna conivente com aquilo. Então, além do desrespeito a você mesmo, você precisa cuidar para que as pessoas não desrespeitem a sua equipe. Aquela pessoa, aquele ser humano que está desrespeitando o outro ser humano merece ser chamado a atenção. Está no seu espaço, essa clínica é minha, esse espaço é meu, você está vindo aqui desrespeitar o meu funcionário, a minha pessoa de confiança da minha equipe, negativo, não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não. Aqui não. Você precisa se posicionar. Isso dá à sua equipe segurança, dá orgulho de trabalhar com alguém que os defenda. Isso é uma liderança de verdade, ok? Então não tolere esse tipo de coisa, chame a atenção se necessário do seu cliente, claro que com toda a educação, mas não permita esse tipo de coisa. Se ele continuar, demita, fala, então legal, olha, só que a gente não vai poder dar continuidade nesse tipo de tratamento, nestas condições que estamos caminhando aqui, né? Tá? Então é isso, não importa o motivo. O cara veio com desrespeito contínuo, né? Está convidado a se retirar do recinto. Bom, outro bom motivo para a gente demitir o cliente, né? Para não ter esse cliente aí, é quando você tem aquele tipo de paciente, visualiza isso, que ele não segue o que você fala. Não tem gente assim? Não tem paciente que você dá uma orientação e ele não segue, não segue, não segue? Se o paciente não segue as suas orientações, o que acaba acontecendo?
o tratamento não dá resultado. Então ele não segue a terapia certa, ele não toma o medicamento, ele não faz o que precisa fazer, faz o que não deveria fazer, né? Então o dentista fala, ó, fiz aqui uma cirurgia, você agora não pode fazer bochecho, muito menos com água quente. O cara vai lá e faz exatamente isso. A tia dele falou para ele fazer um bochecho com chá de boldo bem quente. Aí dá hemorragia, dá uma desgraça imensa e sobra para quem depois? Para você, né? Então, mas eu não estou falando só de um caso ou outro, de uma ação isolada que seu cliente não fez. Não é disso que eu estou falando não, tá? Eu dei isso como exemplo, mas para você entender o que é não seguir uma terapia ou uma orientação. Eu estou falando daquele paciente que não segue nunca. Você está caminhando com ele no tratamento de uma coisa talvez até um pouco mais séria e ele não segue. Então, a relação profissional com o paciente tem que ser firme o suficiente, tem que ser sólida o suficiente para que ele confie no que você está falando, você seja autoridade para ele e aí ele vai seguir aquelas orientações para conseguir os resultados. Se por algum motivo, não interessa qual, ele não segue o que você está falando, ele te ignora e faz diferente, não faz nenhum sentido dar continuidade nisso. Algumas pessoas podem pensar assim, mas enquanto ele está me pagando, deixa, azar dele se não quer fazer. Não é não. Tá cheio de casos por aí de pessoas que foram nessa, vai tocando e dá continuidade, chega em algum momento lá que a conta vem para você. Olha, já estamos aqui há 2 anos e nada funcionou. E se não estoura para você de uma forma direta, estoura indireta. Como que é estourar indireta? A pessoa começa a contar por aí e as notícias vão se espalhando de que fulano de tal profissional está comigo já há 2 anos e olha, não resolveu. Eu estou com essa nutricionista aqui faz 4 anos e olha, não emagreci nada. Eu estou aqui com esse psicólogo e não saí do lugar. Esta fama que vai rolar. Então não nos interessa, nem a mim nem a você, não nos interessa clientes que não seguem o que a gente fala. Ou a relação é boa, ele quer a solução real, ele quer a solução do problema e vai contar com a nossa ajuda para chegar lá, ou não faz sentido dar sequência nisso. Eu já tive em consultoria vários clientes que eu tive que em algum momento falar para ele assim, olha, escuta, você não está implantando nada, não está implantando nada, então não é melhor você repensar, vamos repensar na nossa conversa aqui? Porque em algum momento o cara vai falar, mas tá vendo, eu segui, e aí ele estava aqui com você, já estamos há 1 ano e não está funcionando. Não está funcionando porque a pessoa não fez absolutamente nada. Fez uma ação solta aqui, outra ali, a outra ele mudou. Entende? A mesma coisa ali com você. Então tem cliente que não é bom pra gente, não é bom para você. Vai causar talvez uma má impressão. Você está se esforçando, você tem um conhecimento fantástico clínico para a pessoa, terapêutico, ela não segue, aí dá a impressão que você é incompetente. Então demita esse cliente, demite. Não te interessa ter um cliente desse tipo aí, tá bom? O terceiro tipo de cliente que eu acho que você precisa demitir é cliente que não tem ética. E aí, cara, aí esse não ter ética é um sentido bastante amplo e tem muitos exemplos que a gente pode falar disso. Mas eu vou falar aqui os mais clássicos. Os exemplos mais clássicos que eu me refiro a um cliente, a um paciente sem ética, é quando ele te convida o tempo inteiro a fazer alguma coisa ilegal ou imoral. As mais comuns é tentar te convencer a burlar o convênio. Mas o convênio, gente, não tem justificativa para algo ilegal ou imoral. Não existe justificativa. Não, mas o convênio paga mal. Saia do convênio. Saia do convênio. Mas aquele convênio reembolsa mal. Fala para o cliente mudar de... Nada justifica você ser ilegal ou imoral. Não justifica. Na minha visão, não justifica. Ética é ética, não importa quem esteja do lado. Ética é ética. Bom, aí o cliente fica, não, vamos lá, doutor, faz aqui, faz uns negocinho assim para mim, porque a gente vê, faz um somebody love. Não tem somebody love, né? O mais comum que esse ainda, pedir atestado falso. Nunca aconteceu com você? Ainda bem que nunca aconteceu com você, né? Ainda bem, eu acho que é só por aqui que acontece assim e tal, né? Não acontece aí, não? Então, o cliente pediu um atestado falso, acontece todos os dias com quase todo mundo. Então você vai ter que com todo jeitinho falar não. Aprenda a falar não, respira, fala não. É a sua integridade que está em jogo. Sabe o que eu já vi de clientes, de paciente ali, o cliente que trocou de profissional e argumentou, quando a gente estava em pesquisa com esses pacientes,
em grupos focais, fazendo pesquisa de comportamento de compra, eles argumentaram comigo que já trocaram de médico porque o médico fazia essas artimanhas toda hora com coisa, com recibo para fazer não sei o que lá e tal, inventava um monte dessas coisas. E alguns desses me disseram que eles, pacientes, é que fizeram a proposta e o cara aceitou com muita facilidade, com tanta facilidade que a pessoa falou, esse cara acho que tá, sei lá, acho que ele não é muito sério não, se tá dando um olé aqui por causa disso, talvez faça comigo também. E acabou pegando mal para todo mundo ali nessa relação, ok? Então, gente, eu acho que o seu valor é maior do que isso, certo? Então, se o cliente está insistindo com coisas irregulares, com coisas ilegais, está insistindo, você fala, não dá e tudo bem, não dá e tudo bem. Aí ele fica insistindo, fala, amigo, seguinte, não dá, você está pressionando os meus colegas, a minha equipe, com relação a isso, nós não vamos fazer, ok? Está dado o recado? Se ele insiste, fala, então, cartão vermelho, tchau, né? Tchau. Não dá para permanecer com esse tipo de coisa. E também tem um outro tipo, para a gente finalizar aqui, que é aquele cliente que abusa da sua boa vontade. Você quer ver um exemplo típico? Pega um profissional como um obstetra, cardiologista, pediatra, acho que pediatra talvez seja um dos mais acontece isso, mas enfim, todos esses e várias outras ainda, né? Aquele profissional com super boa vontade, dá o celular, dá o WhatsApp dele para o paciente. Você sabe hoje em dia muito bem que são raros, são pouquíssimos os médicos, os profissionais, os dentistas, enfim, dentista até que é tranquilo, mas médicos que dão o WhatsApp para o paciente, pouquíssimo, principalmente para o paciente de convênio, quase nenhum. Aí você tem um médico dele, o paciente tem um médico desse, né? O paciente tem um médico, como você, que dá o WhatsApp. Olha o exemplo que eu estou te dando aqui. Aí o paciente, ao invés de usar aquilo com esse canal de comunicação, com parcimônia, com equilíbrio, com bom senso, ele abusa. Ele fica o tempo inteiro te perguntando, mandando foto de coisa, de ferida, de bereba, de situação, mas não é aquilo da consulta. Não é uma coisa, olha, tem essa consulta, procurei por esse motivo, e aí, doutora, ficou um pouquinho pior, aconteceu assim. Não é isso. Isso tudo bem. É quando ele começa a abusar, começa a falar de outras coisas, fala de outro assunto. Né? Eu já conheci várias, eu já vi casos de pacientes falando assim, olha, doutor, desculpe abusar, mas o meu vizinho está com uma dor de estômago, assim, assado, o que eu dou para ele? Tenha santa paciência. Então é assim que funciona. Existe uma questão de responsabilidade, existe uma questão de responsabilidade clínica, que você não vai sair, né, prescrevendo, nem pode, o Código de Ética nem permite, prescrevendo, né, pelo WhatsApp, não pode, como assim? Mas as pessoas têm uma cara de pau muito grande fazer isso. Então elas ficam insistindo, as pessoas que insistem nesse tipo de situação, nesse tipo de abuso da boa vontade, eu acho que merece você conversar com essa pessoa e se ela insistir, cartão vermelho também. Outro tipo de abuso é aquele paciente que não respeita, juntando um pouco com a primeira coisa que nós falamos, o seu horário. Mas para isso você tem que respeitar, hein? Porque tá cheio de profissional da saúde que não respeita tempo alheio. Respeite tempo alheio para ser respeitado também, tá certo? Supondo que você sim respeita o horário e o tempo das pessoas, que é algo precioso. Então o seu tempo também merece ser preservado. Aí o que acontece? O paciente está marcado, está confirmado, realinhado, tudo certo, ele simplesmente não aparece e não dá a menor satisfação. Ele faz isso sempre? Demita-o. Fala, não dá para ser assim. Aquele meu tempo que ficou parado lá de 1 hora de consulta, de 1 hora de procedimento que eu dediquei para você, esse cara simplesmente não aparece e não dá satisfação. É diferente daquele que aconteceu algo que depois tem uma justificativa, houve um acidente. Claro, você sabe disso, que existem casos e casos, né? Mas eu estou falando daquele paciente que tem isso como prática, como rotina, como esperteza. Deu para entender? Esse paciente que é cheio de ser espertalhão, demitam. Mas tudo isso é difícil, falar com o paciente, e aí como é que eu faço? Ou você se dá valor e se dá o respeito, ou vai ter problema sempre.
No relacionamento profissional-paciente, a gente vai construindo essa relação, você e o seu cliente vão construindo essa relação. E não só vocês dois e os familiares e todos os demais que estão nessa rede, mas também as outras pessoas que estão vendo tudo isso. Então, quanto mais esses pacientes que sabem que você é o que faz os acordinhos, é o que você, se o cara não vem, tá tudo bem, e aí não fala nada, e ele não paga e vai empurrando com a barriga. É outra forma de desrespeitar ali também, de não ter palavra, né? Esses pacientes que são assim vão trazendo outros iguais. Aí você vai montando uma carteira cheia de pessoas com esse perfil. Chega uma hora que toda a sua carteira de cliente tem esse perfil e você fica preso, amarrado a isso e não sabe por quê. É porque você permitiu a sua incapacidade de falar não, a sua incapacidade de dar um cartão vermelho, de demitir e dar um basta nisso, faz a sua equipe desacreditar em você e faz os outros clientes acharem todos que você tem exatamente esse perfil e que tanto faz tratar você e a sua equipe dessa forma. Tá claro? Bom, essa é a minha provocação de hoje, né? Para que você reflita sobre o que você pode fazer com os seus pacientes. Deixa do jeito que está ou repensa alguma coisa, vou tratar de uma forma diferente para conseguir resultados diferentes. Pensa nisso. Meu nome é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa, onde sempre tem conteúdo bom para você. Gostou? Então, clica, segue, faz aquela coisa toda que você já conhece, encaminha para os seus amigos, mas mais importante, reflete sobre o assunto e implanta. Ok? Até o próximo episódio, a gente se encontra.